Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Tava esperando o Rafael. O Rafael não respondeu, vou eu mesmo. Tá? Se ele aparecer no meio do vídeo aí, eu boto ele aqui e a gente conversa. Mas vamos falar aí sobre, agora mais calmo, depois da ênfase do título da Argentina, o merecido título da Argentina, a gente deixou bem claro, dizer o que a gente, como brasileiros, como seleção brasileira, o que nós podemos aprender com o título da Argentina, tá? Mas antes eu peço para você deixar o seu like, que é muito importante, se inscrever no canal, né? Deixa o seu joinha aí, que é muito importante, interage com o vídeo de alguma maneira, com comentário, com gostei ou com dislike, fica à vontade, mas interage com o vídeo para o YouTube entender que o vídeo é importante, que o canal é importante, ele merece ser passado para frente, tá bom? É isso que o YouTube exige agora, né? Interação, não só assistir. Infelizmente é assim, tá bom? E entrar no grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, tá? O Telegram do canal. Todos os vídeos que a gente solta, a gente avisa para vocês. E também várias promoções da nossa loja da Centauro, que tem 10% de desconto no cupom Futirinhas. Mas dentro do grupo do Telegram, você recebe ofertas com até 70% de desconto, mano. Então, cola aí no grupo, o grupo é bem ativo, a gente posta bastante coisa, e em breve a gente vai fazer um grupo onde a gente interage também, né, que nesse grupo a gente solta muitas informações, num outro a gente vai fazer um outro para interagir, para vocês poderem responder também. Então clica no link, entra no grupo e tamo junto, beleza? Bom, vamos falar aí, a Argentina foi campeã, o Messi coroou a sua carreira, acho, é opinião pessoal, já achava o Messi maior que o Maradona, assim, melhor eu sempre achei, né, depois de um certo patamar da carreira do Messi, a consistência do Messi. E essa Copa do Mundo coroa a carreira do Messi, se coloca acima do Maradona. Não acho que para o argentino, por todo o contexto histórico, né, da Copa de 86, pós-Guerra das Malvinas, né, da Falkland Islands deles, né, dos ingleses e a Ilha Malvinas da Argentina, pós esse período aí, a vitória em cima da Inglaterra, com gol de mão, aquele gol mais bonito da história das Copas, para mim o segundo, né, o gol mais bonito da história da Copa para mim é o da final do Brasil, o quarto gol da final contra a Itália em 70, mas enfim, um dos gols mais bonitos da história. Eu acho que aquele contexto torna o Maradona maior que o Messi para o argentino. Agora, para a gente, tá, no geral, a gente sabe que o Messi é maior que o Maradona agora. Essa Copa coloca ele nesse patamar, cara. Esse é um peso de uma Copa do Mundo, né? O quanto ela mobiliza e o quanto ela muda o patamar da história de alguns jogadores. Tem jogador que é gigante sem ter uma Copa do Mundo, tem jogador que se consolida entre os maiores justamente por causa da Copa do Mundo. E eu coloco o Messi agora, nesse momento, nessa Copa do Mundo, como o segundo maior jogador da história. Para mim, ele só não supera o Pelé. Tá? Tem jogadores gigantescos que vão ficar, que tem até mais títulos de Copa que o Messi, mas eu acho que pela carreira inteira, e aí eu equiparo o Messi ao Pelé, que o Messi tem uma carreira inteira em grande fase, sabe? É a carreira toda, é consolidada. Assim como o Pelé, assim, você fala, tem auge, mas ele deixa de estar no auge em algum momento da carreira. Tem momentos que, tipo, a temporada passada, ele foi abaixo do nível Messi, mas sempre entregando em qualidade, sempre entregando em participação direta, sempre assim. Então a gente tira o Messi do auge? Não tira. O Messi está sempre no auge. Mesma coisa que a gente fez com o Pelé, né? Sempre no auge. E o Cristiano também é esse cara, tá sempre no auge. Agora tá em fase final de carreira, a gente entende a queda e tal, 37 anos, dá para entender, inclusive, tá? Mas um cara ganhar uma Copa do Mundo sendo protagonista do jeito que foi aos 35 anos, cara, ninguém fez. Tá? A gente vai ter o Dino Zoff com 40 na Itália em 82, goleiro, né? Vai ter alguns jogadores mais velhos também, mas com esse protagonismo, não. Nem o Pelé, cara. Pelé foi a última Copa com 29, tá bom? Então, parabéns para a Argentina, parabéns para o Messi. Agora, o que a gente pode aprender? Não é a parte de, olha, o projeto da AFA foi maravilhoso, não sei o quê. Não. A gente tem que olhar a proximidade. E aí eu invejo muito, e isso sempre foi elogiado aqui. A proximidade do torcedor da Argentina com a seleção e de quanto os jogadores da seleção argentina têm esse ímpeto de torcedor da seleção que o brasileiro não tem, cara. Há um descolamento aqui, há uma distância, tá? A relação torcedor brasileiro e seleção brasileira já foi muito mais próxima, tá? E até acredito que foi antes, mais no período do Tetra do que do Penta, tá? Teve uma reaproximação ali no Penta, mas o argentino em si, ele é muito mais próximo da seleção do que o brasileiro.
Isso é fato, a gente não tem que maquiar a realidade, não quer dizer que a gente não torce, não quer dizer que a gente não acompanha, o fato de a gente ficar puto também é importante, mostra que a gente se importa, mas a proximidade do argentino com a seleção da Argentina realmente é uma coisa invejável. Eles torcem mesmo, tá? Eles tiram o clube de lado, né? Não deixam de torcer para os clubes deles, obviamente, tem a rivalidade entre os clubes e tal, mas eles se juntam mesmo para torcer pela seleção. E ali é acima da camisa do clube, né? Então, isso eu acho louvável, eu acho muito interessante, eu acho muito bonito, e eu acho que isso a gente pode aprender com os caras, sabe? A gente não pode tirar essa realidade. Eles têm isso, música. E os jogadores também têm isso, né? As músicas, a proximidade. Ali vem a grande parte do Casagrande que a gente criticou e tal. Mas uma coisa é fato do que ele falou. O fato dos caras estarem próximos da torcida ali, os ex-jogadores, é uma coisa a ser louvável, ser elogiada. E realmente é, cara. O Zanetti, o Sorin, etc., o Crespo, o Batistuta, todo mundo ali com os torcedores da Argentina, né, mostrando que estão torcendo junto. O Agüero, né? Também é louvável. A gente tem que considerar isso como uma coisa importante. Eu acho que aí a gente tem que aprender. Outra coisa que a gente tem que aprender, e talvez não só aprender, a gente tem que reaprender. O Scaloni, cara, ele foi um cara que foi colocado como tampão, né? Pós saída do Sampaoli, até a Argentina achar um grande técnico, e a Argentina acabou não achando, o Scaloni foi ficando, foi levando o ciclo, foi arrumando o time aos poucos, e encaixou o time. Conseguiu um período de invencibilidade muito grande, né? Foi quebrado justamente no primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, numa derrota que a Arábia Saudita jogou bem, e eu fiz pós-jogo aqui, eu falei, pô, a Argentina em dado momento, a gente já podia ter feito quatro gols ali no primeiro tempo, não conseguiu jogar desses impedidos, né? A linha alta da Arábia Saudita, etc. Mas a Argentina jogou para ganhar, acabou perdendo, e mérito da Arábia Saudita ter vencido aquele jogo também. E ali o Scaloni resolveu modificar o time e se adaptando jogo a jogo. E é uma coisa que a gente tem que aprender, reaprender, né? Porque uma coisa que o Pepe falou no outro vídeo, no vídeo do título, saiu a história do Di Maria, inclusive, antes disso. Assiste lá, é um texto dele de 2018, tá? Mas assiste, que eu garanto que você vai curtir. É uma história muito de inspiração também, como o Di Maria chegou no futebol, como ele estava desacreditado, como ele quase desistiu, como técnicos xingaram eles e tal. E o Di Maria é um cara muito importante também, porque a gente está exaltando o Messi pelo feito, mas o Di Maria é o outro cara dessa geração também, né? É um cara também muito desacreditado e chegou e é um jogador de jogo grande. Isso tem que ser levado em consideração também. Mas voltando. O Scaloni resolveu se adaptar jogo a jogo. E aqui, cara, a gente tem um comodismo, como o Pepe falou, de que a gente tem o nosso 11, não pode mexer. Nada contra ter times titulares. Não é esse o ponto. O ponto aqui há um comodismo de técnicos brasileiros de esse é o esquema, a gente joga esse esquema. Quando você é o time a ser batido, os outros têm que se adaptar a você, tá? E a Argentina não era o time a ser batido, era uma das favoritas à Copa, a gente colocou aqui, né? Coloquei entre os 5, era uma das favoritas à Copa. Mas assim como a França era, o próprio Brasil era. E é lógico, quando a gente vai enfrentar seleções como a Sérvia, como a Suíça, Camarões e tal, eles vão se adaptar a gente. Mas a gente também pode olhar para os outros jogos e se adaptar a eles para que os nossos melhores jogadores e as melhores características dos nossos jogadores se sobressaiam sobre o adversário. Há um comodismo, sim, de técnicos brasileiros com isso. O Tite, ele começou o ciclo mudando, colocando um terceiro zagueiro, né, usando o Danilo como zagueiro e soltando o lateral esquerdo, que era o Renan Lodi no momento. Isso no começo das eliminatórias, tá? O Douglas Luiz chegando mais como volante, tal, e ele foi perdendo isso durante o ciclo, tá? Eu até falei no vídeo do Tite, ele foi perdendo isso. Né, ele se confortou com esse 4-3-3 e ali ó, a gente até falou, pô, a gente pode ter o Neymar de falso 9 na Copa, a gente pode ter o homem de referência com o Pedro, e ele convocou os caras para que isso fosse feito. E ele não fez durante a Copa do Mundo, ele ficou no comodismo da mesma opção tática, sabe? Ele ficou nesse comodismo de ter esses 4-3-3 do Paquetá sendo o segundo volante, e ali ele não mudou, sabe? Podia ter mudado um jogo ou outro. Jogadores estão lá para jogar. É lógico que a gente tem o 11 de confiança, mas você não pode ter só 11 de confiança. A gente está falando do Brasil, sabe? Então, assim, a gente pode se adaptar, pode mudar jogador, pode entender as características. Esse meio campo, por exemplo, Croácia. O meio campo da Croácia era a grande estrela
da Croácia, né? Com Modric, Brozovic e Kovacic. Eram os 3 ali, né, do pilar para que a Croácia funcionasse. E o Tite, cara, de verdade, ele entrou no jogo contra a Croácia o mesmo esquema dos outros jogos, com Paquetá de segundo volante, Casemiro de primeiro, Neymar de meia. Beleza, eu até entendo, mas, cara, você olhando para o meio campo dos caras, sabendo que tudo acontece por ali, né, e o péssimo primeiro tempo que o Brasil fez, não podia ter entrado com o Paquetá, inclusive, mas, sei lá, tirado o Rafinha, deixado 2 atacantes, o Neymar como meia, né, solto, o Vinícius Júnior como segundo atacante e o Richarlison como centroavante, e tem um meio de campo mais recheado, por exemplo, com o Casemiro, o Fred que fosse, ou o Bruno Guimarães, o Paquetá e o Neymar, com 4 caras. Por quê? Porque naquele jogo a gente viu o Casemiro extremamente sobrecarregado, fazendo a pior partida dele na Copa do Mundo, e o Brasil acabou eliminado, mesmo tendo jogado melhor, mesmo tendo chutado muito mais, mesmo tendo criado mais chances. Então, assim, o técnico da seleção brasileira, por mais que seja o Brasil, ele não se adaptou ao adversário. Ele simplesmente falou, eles têm que jogar contra nós. Eu até entendo, mas não é interessante você se adaptar ao adversário? O que o Scaloni fez, ele mostra que é importante, que é interessante sim, tá? E aqui, de novo, não é o projeto da AFA. A AFA pensou no Scaloni e resolveu que ele era o cara. Não, ele foi sendo o cara de acordo com o que foi acontecendo. Entende? Então, faltou muito para a seleção brasileira, faltou muito para o Brasil. E a parte de proximidade, aí é um trabalho que a CBF tem que fazer. E a CBF, e ela está de parabéns por isso, e aqui já estou fechando de novo as portas para a CBF, ao longo dos anos, a CBF mesmo afastou o torcedor da seleção brasileira. A CBF fez com que o torcedor brasileiro tivesse raiva da seleção. E isso é fato. Eu torço para um dos times que foi prejudicado pela CBF. O Santos perdeu uma Libertadores por ser prejudicado pela CBF. Em 2005, tirando Robinho, Léo e Ricardinho do time da Libertadores, para eles jogarem a Copa das Confederações pelo Brasil. O Santos ficou fora, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, que foi melhor naquele momento. Depois foi finalista da Libertadores, mas tirou o Santos os 3 de quarta de final da Libertadores, sabe? Os caras foram convocados e prejudicaram o clube. E ali você cria uma rixa. E aí você vê os jogadores dos clubes brasileiros sendo convocados para ser banco da seleção brasileira, para não entrarem em campo, como o Flamengo recentemente, enquanto o time está jogando o Campeonato Brasileiro, o calendário está extremamente apertado, o time sendo prejudicado em campo porque não está com seus principais jogadores que estão servindo a seleção, ficando no banco de amistoso contra o Japão, cara. Assim, entende? Cria essa animosidade. Outro exemplo, o próprio Neymar. O Santos deixou de ganhar o Brasileiro em 2012, sim, porque o Neymar saiu do Santos, ficou metade do campeonato fora do Santos para jogar pela seleção brasileira amistoso contra a Escócia, na Escócia, cara, sabe? Amistoso. E assim, não parava em data FIFA. O Santos perdeu, sei lá, o Neymar perdeu 17, 18 jogos, ou 19, acho que foi 19 jogos do Campeonato Brasileiro fora. E o Neymar ainda assim foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Santos tinha 83% de aproveitamento com o Neymar em campo e 20% sem ele. E aí perdeu o Brasileiro. O Santos ficou, sei lá, na 9ª posição. Com o Neymar seria primeiro, né, de acordo com as estatísticas. Então, isso cria uma animosidade, isso cria um afastamento do torcedor da seleção brasileira. Muita gente antes dividia essa torcida. Pô, torço pro Brasil, torço pro Santos, torço pro Brasil, torço pro Palmeiras, etc. E tinha muito isso. Hoje não, hoje é muito mais clube e muito menos seleção. Você sempre vai escolher, pô, quero meu time campeão da Libertadores, dane-se a Copa do Mundo. Entendeu? Porque criou um afastamento, não criou esse elo. E isso eu tenho que elogiar o argentino. O argentino torce pro clube muito e torce muito para a seleção também, em todos os momentos. O argentino, mesmo na fase ruim, ele tá lá empurrando, tá torcendo. Tem as críticas, tem muitas críticas, né? Teve o afastamento do Messi ao longo dos anos aí, depois do bivice pro Chile na Copa América, teve aquele afastamento, mas o próprio torcedor se mobilizou e pediu a volta do Messi, enquanto a imprensa tava batendo, regaçando os caras, a torcida se mobilizou para que o Messi voltasse, entende? E aqui a gente não tem muito isso. Isso que eu acho louvável. A coisa que eu acho mais louvável de tudo dos argentinos é essa proximidade do torcedor com a seleção. E, cara, de verdade, tem esses contratos que o Brasil precisa jogar na Europa, precisa jogar nos Estados Unidos, vender amistoso e tal. Tem que parar com isso. A CBF tem que dar um jeito de trazer a seleção para o Brasil, de aproximar do povo. Eu entendo que o jogo da seleção é muito caro, tá? Mas assim,
ter um setor no estádio que seja barato, que a torcida se aproxime, que a torcida crie proximidade do jogador. O jogador já tá na Europa, sabe? O torcedor tem que ir e sentir o jogo do torcedor brasileiro, tem que ir e sentir a proximidade com um grande atleta. Pô, a gente tinha isso anos 90, tinha isso boa parte dos anos 2000, isso se perdeu, cara. O Brasil joga no futebol europeu, o Brasil joga na Ásia, o Brasil joga nos Estados Unidos e pouco joga no Brasil. O Brasil joga no Brasil em eliminatória. Em amistoso não tem isso, sabe? Isso é muito ruim. Isso cria uma distância que acaba fazendo com que o torcedor não acompanhe tanto, não tenha uma proximidade mesmo. E a gente sabe, quando a seleção brasileira chega, sei lá, em Belém, vai todo mundo para o aeroporto, vai todo mundo para o estádio, vai todo mundo no hotel, todo mundo quer acompanhar. Então, tem essa sede, existe essa sede de proximidade que a própria CBF corta, cara. Tem que olhar para a Argentina, a proximidade do torcedor e criar esse elo, sabe? A Copa do Mundo, dessa vez, ela trouxe, né? O brasileiro, de verdade, ele se reaproximou da seleção, teve a confiança do título, que ela foi quebrada e tal, aí vem as críticas, né, normal, mas o torcedor quer torcer para a seleção. Só que a própria CBF joga contra o próprio grande produto, enquanto cospe no próprio campeonato também. Tem que arrumar calendário, tem um monte de coisa para fazer. Então, cara, de verdade, se a gente tem duas lições para tirar, os técnicos brasileiros, eles estão sim ultrapassados, eles precisam sim, né, nessa parte de se adaptar ao adversário, o futebol anda para frente, cara. Eu tô longe de ser, achar, nossa, todo técnico é um lixo. Não, sabe? Eu acho que tem bons técnicos aqui, acho que tem técnicos que realmente se adaptam a isso, mas acho que sim, há um comodismo, tá? Eu não sou só taca-pedra, eu não sou só alisador, tá? Há um comodismo, sim. Eu acho que precisa entender isso, e o fato do Ancelotti ser um nome cogitado mostra muito dessa realidade, tá? Isso é uma coisa que nunca aconteceria no Brasil de anos atrás, né? A gente tinha isso, cara. A gente tinha isso com o Zagallo, a gente teve isso com o Parreira em 94, a gente chegou até com o Felipão em 2002, e desde 2002, como o Pepe disse no outro vídeo, essa coisa de família por seleção e tal, virou como se fosse a grande toada do Brasil, cara. Não pode ser assim. O Brasil perdeu 2006 porque o Parreira abraçou essa coisa de família e deixou de mexer no time quando precisava. Sabe? Que era a entrada do Robinho entre os quatro no quadrado mágico, que não funcionava sem ele, né? Que era a entrada do Juninho Pernambucano ali no meio de campo, que era a entrada do Cicinho na lateral direita no lugar do Cafu, que não foi mexido. Então, assim, desde lá o Brasil vem com essa coisa de família. O Dunga formou uma família que não mexeu ninguém, o Brasil perdeu uma Copa também por causa disso. Em 2014, o Felipão voltou com essa coisa de família, né? Não mexeu no time quando precisou, só trocou o Alisson, o Daniel Alves pelo Maicon durante a Copa, sabe? E em 2018 o Tite fez, em 2022 o Tite fez de novo. Então, cara, tá na hora de reavaliar, olhar para os méritos dos outros, olhar para as grandes qualidades dos outros e, no mínimo, emular aqui. Porque senão a gente vai continuar nessa mesma toada, no mesmo erro, repetindo o mesmo erro. Né? Forma uma família, ninguém entra, ninguém sai. E isso é muito ruim, cara. É muito ruim, porque você tira a competitividade e a sede de jogo dos outros jogadores, porque você vai formar um grupo, e eu até concordo, sei lá, de um grupo de 26 jogadores, 14 estejam durante o ciclo garantidos por tudo que fizeram. Agora os outros, cara, tem que ser quem tá melhor no momento, é mérito do momento, entende? E assim a gente não tem mais isso. Antes a gente tinha, agora a gente não tem. E por que isso foi perdido? Por que deixaram de ser assim? Sabe? Como a gente falou no outro vídeo, eu duvido que o Tite convocaria o Enzo Fernandes e o Julián Álvares para a Copa do Mundo, porque eles não fizeram parte do ciclo. Então isso é complicado, entendeu? Mas eu quero te ouvir, eu quero saber sua opinião, dizer nos comentários, você concorda comigo ou discorda, pode dizer aí, tá? Não tem problema. Interage com o vídeo, que é muito importante, e tamo junto. Até o próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo. Tchau.